Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Idiosincrasia Africana. Hoje trago... Disseste-me o teu nome e eu esqueci-me. Calma, chego lá. Luciana? Titina. Nome da minha tia. Ela é Teresa, né? Mas sim. Pronto, tratam-lhe por Titina. Como é que estás? Como é que te sentes? Como é que estão? Como é que se sentem? Porque traz aqui um senhor. Sim. E fala um pouco de ti. Mas como é que estás? Como é que te sentes primeiro? Eu estou bem, sinto-me bastante bem e confortável. Vais ter que inclinar só um bocadinho e aproximar um bocadinho o microfone. Ou então puxar a poltrona um bocadinho mais para a frente. Ave Maria Corulhana. Desculpa. Pronto, eu estou bem e sinto-me bastante confortável neste momento. Teu nome? Diogo. Diogo, como estás e como é que te sentes? Eu sinto-me bem, não estava à espera desta experiência hoje, mas estou expectante para ver o que é que vai ser a nossa conversa. Não sabes da missa metade. O que vieste meter. Titina, conta-me um pouco sobre ti, o que é que te traz aqui, o que é que tens para me contar e a contar aqui hoje aos seguidores desta plataforma. Então, o que me traz aqui foi que eu descobri a página e achei-a bastante interessante. E como o Diogo, que é meu irmão, é branco, então achei que seria interessante nós falarmos da nossa experiência enquanto irmãos, enquanto amigos mesmo, e pronto, achei que era uma boa ideia trazer uma outra perspectiva também para aqui. Pronto, eu sou uma rapariga de 24 anos, quase 25, guineense, e que toda a vida cresceu com brancos, não é? E então tenho uma outra forma de ver toda esta situação de ser preta e crescer aqui em Portugal. Foste adotada? Mais ou menos. Explica-me bem como é que foi esse teu trajeto. Então, eu durante vários anos vivi numa instituição em várias instituições dentro do sistema português e conheci o Diogo quando ainda estava no primeiro ano, éramos amigos e depois passei muitas vezes em casa dele. Nós brincávamos muito porque éramos os únicos amigos um do outro. E então, pronto, passava lá muito tempo e então depois houve ali um gap que nós não nos dávamos porque depois o Diogo mudou de escola e nós sempre tivemos esta relação de amigos e os nossos pais, no caso, gostavam muito de mim. E então decidimos há uns anos atrás que poderíamos integrar-me como família. Diogo, né? Sim, exatamente. Fala um pouco sobre essa experiência, como conheceste, a tua versão neste caso. Pronto. Tens-te aproximado do microfone. Então, eu acho que é interessante porque, já que estamos aqui também, acho que isto é interessante ver a perspectiva não só social e do sentido, se calhar, acho que vamos falar também das diferenças entre a perspectiva racial e assim. Acho que... foi muito engraçado porque eu, quando conheci a Titina, éramos amigos e foi assim a primeira pessoa preta, posso ser preto, com quem me dei e sempre tivemos, e acho que isso nunca sequer foi uma coisa que nos passasse pela cabeça, era só um amigo normal, não, acho que nem sequer pensava nisso, tanto que nem ainda penso. E foi muito interessante porque, pronto, nós quando começámos a dar-nos, ela começou a ir lá muitas vezes a casa, os meus pais estavam muito interessados em, seguir com o processo de adoção, mas infelizmente isso não deu para ir para a frente na altura, sad story. E depois continuámos assim a ser amigos, eu mudei de escola no entretanto, e depois voltámos a juntar noutra escola, e continuámos sempre a manter o contacto, mesmo apesar da Titina depois ter infelizmente mudado de instituição lá para fora de Abrantes, mas mantivemos sempre o contacto e, como a Titina disse, há uns anos atrás decidimos ir para a frente com ela, ir lá para casa, integrar a família na sua totalidade e pronto, é isso. Titina, o que é que tu sabes dos teus pais biológicos? É assim, eu não sei muito porque toda a vida foi nas instituições portuguesas, ou seja, o meu pai não sei mesmo de todo quem seja, a minha mãe sei, mas já não o vejo há muitos anos e tenho ainda um irmão biológico que foi esse o motivo que eu inicialmente não fiquei com eles, porque tenho um irmão biológico e eu e o Diogo somos do mesmo ano de nascimento e o meu irmão biológico e a nossa outra irmã também são do mesmo ano de nascimento
e também seríamos muitos e na altura o tribunal não deixou separar, não é? Compreensível de certa forma, e então nós acabámos por crescer sem a nossa mãe, sem o nosso pai e sem qualquer tipo de estrutura familiar. Foi literalmente sempre nas instituições. Não me lembro de nunca ter vivido fora das instituições. E agora? Se não sabes o paradeiro dele? Não sei nenhum. E há forma de procurar ou também não estás muito interessada? Talvez haja forma, mas só que como esta foi sempre a minha realidade e desde muito nova fomos separados e cortou-se ali o vínculo, não sei até que ponto é que seria saudável para mim, psicologicamente, estar a mexer no passado, porque já me custou muito no início. E agora ter que estar a mexer nisso, e já passei por tanta coisa que não sei até que ponto é que estou preparada ainda. Eu sei que um dia quero ir procurar e tentar perceber como é que tudo aconteceu, mas acho que nem eu nem o meu irmão biológico ainda estamos preparados, porque não sei, é difícil explicar. Eu sei que muita gente não vai perceber e que é tão simples, tipo, vai procurar a tua família, mas não, acaba por não ser assim tão simples, porque não cresci com eles, não sei quem é que são, não sei o que é que eles pensam, não sei o que é que foi feito, e então habituei-me a esta vida que eu tenho, não é? Foi a minha realidade. Relativamente à tua mãe? Relativamente à minha mãe, eu não sei. Foi tudo... Como é que sabes que és guinense? Sei porque está na documentação e para ter a nacionalidade e tinha que ir pedir a documentação guineense e também nos dados do tribunal está lá tudo, está lá a vida toda. Tens quantos anos? Tenho 24, vou fazer 25. 25 anos. E o que é que tu sabes sobre africanos ou a comunidade africana? Pois... É muito curioso, porque lá em Abrantes não havia, na altura eu e o Reinos éramos quase que os únicos pretos que haviam lá, e então, e depois mais uma outra família, e então tipo, só cresci mesmo com brancos. Eu só comecei a interessar-me efetivamente sobre esta minha veia africana, mas quando já estava na faculdade, porque aí é que percebi que, tipo, pronto, as pessoas realmente fazem diferenciação de eu ser preta, porque até então sempre senti que as pessoas nunca tinham olhado para a minha cor como algo de divergente e que se pudesse levar assim tão a mal. Que evidências são essas? Pronto, na faculdade foi na praxe muitas piadas racistas. Não quero dizer que a praxe seja má para toda a gente, mas no caso foi um bocado chato essa situação. Depois, numa das minhas últimas instituições, faziam também muitas piadas racistas. E como é que lidas com isso? Eu na altura simplesmente ignorava. Tirando quando foi na instituição, que tentei até procurar ajuda. Mas até cheguei a ligar para aquela linha de apoio de racistas e assim, mas só que como era preciso provas e isso assim, as pessoas que na altura assistiram não se quiseram chegar à frente para mostrar provas daquilo que me tinha acontecido. As pessoas ainda têm uma certa resistência em servirem testemunhas em situações racistas, e então pois eu também não cheguei a ir para a frente com essa situação, porque também é um desgaste muito grande. Na faculdade, na altura, tive que gerir muito com os meus amigos assim mais próximos, e foram tomadas medidas a nível mesmo da praxe. Mas foi uma gestão mais psicológica minha, depois até acabei por ir para o psicólogo para tentar perceber o que é que fazia tipo as pessoas terem esse tipo de atitudes, e ainda hoje não compreendo as pessoas terem esse tipo de atitudes, de serem racistas, e o facto também de eu pensar, pronto, eu cheguei aqui à faculdade, as pessoas vão onde ter mais literacia e vão
não vão ter este tipo de atitudes, mas claramente isso não acontece, não é? E foi um banho de água fria. Isto porque eu nunca liguei, porque foi uma coisa que eu cresci tipo, muito normalmente com as pessoas se calhar seriam racistas e eu sem perceber que eram racistas, e eu acho que é esse o meu maior problema, é que como eu cresci sempre com brancos, as pessoas até podiam ser racistas e eu achava que aquilo era uma coisa tipo normal, então acabei se calhar por não me aperceber tanto, e só quando comecei a pesquisar mais sobre a cultura africana, sobre o racismo, é que eu percebi, se calhar não foi fixe aquela atitude que esta pessoa teve. Relativamente à tua identidade africana, acreditas que foi a cultura que te chamou, ou essa identidade precisa ser fortalecida para poder estar no meio onde tu estás inserida? Ou estás à procura do teu próprio trajeto? Eu acho que é importante eu ter esse contexto africano, porque se eu não tiver, vou tornar-me uma pessoa muito ignorante. E eu estava a crescer com uma mentalidade de que parecia que eu estava em competição com os outros africanos, que eu tinha que ser melhor. E isso chegou a um ponto que não estava a ser muito sustentável para mim. E então eu tinha simplesmente que aceitar que era africana e que os outros também são africanos e que os outros, tanto eu, africana, como os outros, tipo, podemos fazer isto aqui em conjunto, podemos crescer e sentar naquela competição, porque muitas vezes o que acontecia era que diziam: tu és a minha preta preferida, tu és a africana mais bonita que eu já vi, então não, tu és, tipo, és sempre mais, e isso não estava certo, tipo, eu estava ali sempre em constante competição, com uma coisa que não era competição, e basicamente achei que seria se calhar melhor eu começar a pesquisar mais e tentar perceber o porquê do racismo, o porquê de eu ter essa necessidade de estar sempre a exigir sempre mais para ser melhor do que os outros, porque a visão que os brancos têm dos africanos não é positiva, e depois a visão que eles tinham de mim é positiva, e então estava sempre assim numa roda viva de ok, eu tenho que ser aceite, eu vivo aqui no meio dos brancos, eu tenho que ser aceite. E então foi mais por aí, foi porque eu já estava um bocadinho cansada e pronto, fiquei curiosa e comecei a pesquisar mais, foi mais por aí. O facto de estás com 20, mas na faculdade estavas com quanto? 21, 22? Sim, foi entre os 19 e os 20. Quer dizer, ainda estou na faculdade, na verdade. Sim, mas quando entraste é que disseste que despertou-te. Não foi em 2020, pois não? Não, foi antes. Ok. Foi antes porque o meu meltdown foi nessa altura, foi antes do... Que meltdown é esse? Foi na minha descoberta da identidade, porque também foi naquela fase em que a pessoa já começa a querer se relacionar e depois começa a perceber, tipo... mas já eu não tiveste sei. namorados? Não. Ok. Eu começo a tentar perceber, mas... os brancos não me aceitam assim tão bem e os pretos eu não tenho aquela ginga que eles todos têm, então onde é que eu me encaixo, por favor, que eu não estou a perceber. E depois, Abrantes fica aqui? é no interior, é Minha Santarém. ignorância. Ok. Fica tipo mais ou menos. Sim. Desculpa. A cidade mais a centro de Portugal, se pegares num mapa e metes lá um pino mesmo no meio... Não, ela já disse Santarém, já tenho ponto de referência. Já tens ponto de Que não é Santarém, é aquela. Exato. E tu, Diogo, diz-me qual é que é a tua opinião sobre o facto de agora teres uma irmã preta e as pessoas não poderem ver aquilo que tu vês nela por causa da cor da pele dela. É assim, eu quando penso na Titina nunca, acho eu que nunca penso na cor, no sentido em que para mim é só mais, não é só mais uma pessoa, porque pronto, é minha irmã, é especial, mas no sentido de eu nunca associei isso, essa característica da Titina, se é que se pode dizer que é uma característica, porque acho que isso não define ninguém, só reiterar isso, que nunca associei nada de diferente. E como a Titina disse, nós crescemos sempre ali naquele meio, e eu só agora, mas pronto, agora também começo a ganhar mais, desde que 18 anos, secundário e assim, comecei a ganhar mais consciência para este tipo de temas, e agora com a Titina então a poder falar com ela, percebo um bocadinho mais, porque pronto, é mesmo aquela cena que se diz do white privilege, nós nem sequer temos noção do que é que pronto, as pessoas pretas passam cá em Portugal, e muitas vezes eu nem consigo sequer compreender o que vocês passam.
porque é difícil, não é? Sempre vivi a minha vida toda com, lá está, white privilege. O que é que aprendeste com a tua irmã? Por exemplo, tenho aprendido que há coisas que não são assim tão lineares, que uma pessoa pensa, pronto, para mim é uma coisa que dou por garantido, que chego a um sítio e sou tratado de forma igual, independentemente, pronto, sou tratado de forma, posso sempre esperar um bom tratamento, enquanto que tenho que estar sempre pé atrás, porque não sabem de onde é que vem a próxima agressão. Não sei se posso dizer assim, se é o termo mais correto, porque, pronto, há uma série de preconceitos e acho que há pouca sensibilidade para esses temas e, sim, é preciso ainda falar mais sobre isso, muito mais. E apercebo-me agora da necessidade disso, por causa de todas estas histórias que a Titina conta, apercebo-me que isso é mesmo uma necessidade. Como homem branco, o que achas que o homem branco deve fazer? O homem e a mulher branca? É assim, eu peço desculpa, se calhar não tenho opinião assim mais sólida sobre isto, mas acho que, por exemplo, de um ponto de vista de, por exemplo, história e tudo, acho que devíamos prestar mais atenção à forma como também fazemos esta narrativa toda na nossa história e tudo mais, pensar um bocadinho em, se calhar, contextualizar como é que tudo isto aconteceu, também dar mais importância, se calhar, por exemplo, isto se calhar como homem branco, não sei se isto é propriamente o objetivo da pergunta, mas acho que temos que ser mais sensíveis a estes tópicos, no sentido em que temos que procurar saber, não só que nos venham dizer, mas também ativamente saber. Se calhar isso é o que nos falta mais, acho eu, porque eu próprio admito que sou culpado desse pecado, porque a mim é muito passivo. Eu sei porque a Titina está lá e sempre esteve lá e sempre me elucidou-se destes temas. E... Não diria que tu és culpado. Sem querer ofender, eu que diria que os teus pais são culpados, ou os teus avós, porque isso é tudo geracional. Isso tudo é ensinado de uma forma voluntária ou involuntária. Que as lutas dos outros são menos importantes ou irrelevantes à autopreservação e ao egoísmo. Podem se entrelaçar em alguns momentos, mas não deixam de ser duas coisas distintas uma da outra. É assim, eu não diria que os meus pais me passaram preconceito, acho eu. Tanto que... eu acho que não passaram preconceito, espero eu. Se calhar passaram inconscientemente, porque pronto, é só a nossa sociedade, provavelmente. Eu posso admitir que a minha avó tentou passar alguns preconceitos, mas isso é a forma dela de pensar. Sim, o facto de dizer que nossos pais são preconceituosos em alguns pontos não quer dizer que eles sejam más pessoas. Sim, claro. É o que foi-lhes ensinado e a geração que eles viveram. Exato, sim. Não é falar mal deles. Sim, claro. Eu compreendo 100% isso. E há algumas coisas que, por exemplo, com os meus avós, às vezes nos fins de semana e assim, e há algum tipo de coisas que às vezes até acaba por ser constrangedor, mas... há certas palavras que eu dizia quando era puto, desculpa-te a interromper, há certas palavras que eu estou com 34. Tu estás com? 25. Há certas palavras que eu dizia quando era mais novo, de boca aberta, mas agora sinto constrangimento em dizê-las. Sim, sem dúvida. Basta, por exemplo, pensar no caso em que dizeres que era gay era uma ofensa nem há 15 anos atrás. Nem era essa palavra que era utilizada. Pois não. E nesse aspecto vai-se criando muito mais sensibilidade, e nota-se uma diferença geracional enorme nesse aspecto. Sim, porque eu tenho tios e antes que têm algumas saídas, mas lá está. Mais infelizes, né? Devo culpabilizar. Não, eles vieram de uma outra geração. Pois, e acho que estarmos simplesmente a eliminar isso é estar a lavar tudo o que aconteceu e não estar a prestar devida atenção. Deve-se contextualizar e perceber porque é que isso acontece para não voltar a acontecer, na minha opinião. Acho. Titina, não tendo namorado, qual é a probabilidade de tu teres um namorado branco? Honestamente não sei. Quer dizer, acho que poderá ser mais alta do que ter um namorado preto, isto porque convivo muito mais com brancos do que pretos, mas eu não sei mesmo, porque não sei, eu acho que o meio em que nós estamos vai influenciar muito o tipo de pessoas que nós nos relacionamos, sim, porque imagino, os meus amigos são tipo 98% brancos, as pessoas com que me dou regularmente são quase todas brancas. Eu não tive, eu não tenho qualquer tipo de contexto preto na minha vida, e só se eu for agora tipo mais a sítios frequentados por pretos ou assim é que provavelmente poderei começar a relacionar muito mais com pretos. Sim, basta
pensares que no nosso ano da escola, num pool de 5 turmas, Sim. havia 3 pretos. Eras Pois. tu, O Diamantino. e o Guilherme. Sim, o Guilherme que depois acabou por nem ir para o Manel Fernandes. Pois, que é extremamente uma porcentagem muito pequena. E a tua atração é mínima para eles. Não. eu sinto-me atraída para o Michael B. Jordan. Posso-te buscar uma resma de africanos que são capazes de dizer que gostam da Jennifer Lopez também. Não? Pois, é isso. É isso. É Não. tipo, eu acho que depende muito do contexto e se eu começo a estar mais nesse meio. Mas, por outro lado, eu, por exemplo, eu lembro-me que eu tentei na faculdade dar-me até mais com pessoas pretas, porque, sei lá, eu sentia essa necessidade de quero conhecer mais pessoas pretas, porque todas as pessoas que eu conheço são brancas, não é? E eu sentia alguma resistência da parte deles, porque primeiro sou bastante efusiva e depois porque eu acho que é muito difícil as pessoas não olharem para mim e verem tipo ela é tipo totalmente branca, branca não, desculpa, culturalmente portuguesa, na maneira de ser, de estar, de falar, e então acho que acaba por ser tipo um stop. Mas Vamos tu só contas a com tua calma. história a eles? Não. Lá está. Convém contar. Se compreendem ou não compreendem, isso é outra história. Pois. Uma coisa que eu aprendi conforme os anos foram passando é que eu tive o privilégio, eu digo sempre privilégio, mas não é, posso dizer sorte ou fezada, é o que quiserem chamar. Estava sempre inserido no meio de brancos, mas eu sentia que não havia destaque, não sentia. Eu era apelativo para as mulheres africanas, mas tinha aquele metade-metade, mas dava mais com os estava no meio de caucasianos. Só que, no entanto, depois havia a possibilidade de eu deslocar-me até a Amadora. Eu ia até a Amadora, agora vai parecer mal, né? Mas só para ver pretos, para estar no meio de pretos. Pois. Ver os pretos a passearem, entrarem no coisa, e não é aquele estereótipo, Amadora pretos, e mesmo na estação. E na estação ficava lá, sentado a ver, comprava um gelado só e ficava lá. É daquelas coisas que a mim, tipo, até agora, pronto, até, só por causa da Titina é que eu percebo que pronto, a comunidade preta, especialmente se calhar, por exemplo, o caso da Titina, só uma correção, porque pronto, eu sei que também não sabes, mas há muitas pessoas sensíveis disso. Comunidade diz africana. Peço imensa desculpa a toda a gente que vê. Senão eles vão ficar um bocadinho fedidos. Não, eu peço desculpa. Comunidade africana. Se eu errar alguma ela coisa. pode utilizar preto. Isto é um disclaimer, Okay. que eu não quero ofender ninguém. Eu é que digo sempre, podes dizer preto. Mas Não. Pronto, a comunidade africana, eu percebo, e eu, por exemplo, para mim, isto é uma cena que, por causa de eu ser branco e estar sempre rodeado, e a maioria daqui em Portugal ser branca, eu nunca por acaso senti essa necessidade, mas agora por acaso compreendo bastante, por causa da Titina, dela dizer isso, que pronto, a necessidade de como a nossa sociedade está tão formatada se calhar para, eu não sei explicar, mas eu acho que o facto de tu, por exemplo, ires à Amadora e assim, eu não conseguia compreender isso, e essa foi uma das coisas que a Titina agora, por causa da vontade toda dela de perceber um bocadinho melhor a comunidade africana e as tradições e tudo mais, eu percebo, porque eu nunca senti isso, mas se calhar há uma necessidade, por exemplo, eu acho que tu que falo com a Titina, a necessidade de haver um grupo com o qual tu te identificas, não sei se é assim Sim. que se digo, é grande e é 100% tipo meritório o facto de... Meritório não é a palavra certa, mas... válido. Sim, eu estou a perceber o que é que o Diogo está a dizer. É no sentido de... e era uma das coisas que eu gostava de falar, que é, eu toda a vida, sempre as referências que eu tenho é de pessoas brancas, não é? E sempre até me achei
fisicamente zero atraente, zero bonita, porque não tinha essas referências pretas na minha vida. E mesmo eu lembro-me perfeitamente de quando eu era pequena estar a olhar para a janela e pensar, eu vou ser a primeira preta a aprender a conduzir, porque eu não via tipo pessoas pretas a conduzirem, achava que não conduziam. É uma coisa que é completamente estúpida, absurda, mas já viram que é eu pensar isso porque não via tipo nenhum preto, era tipo, uau, o mundo é só brancos, a minha realidade era aquela naquele tempo, então eu pensava assim, e haver esta necessidade de ter que me inserir de ter que deslocar-me e inserir-me numa outra cultura é só eu não queria dizer é só estúpido, mas é tipo o facto de estar tudo tão segregado, não sei se posso usar essa palavra, e de quando há pessoas que estão assim, pretas assim mais deslocadas, não terem depois a referência e têm que estar à procura. Eu acho que acaba por ser um bocadinho mau, e agora cada vez vê-se mais pretos na televisão, apesar de não ser assim a representatividade ainda é pequenina, mas já começa a haver assim qualquer coisa e a pessoa já vai crescer tipo familiarizada. Aqui também há mais pretos e eles também sabem fazer coisas que os brancos também acham que são os experts. E isso faz toda a diferença para o crescimento de uma pessoa e mesmo para o desenvolvimento da personalidade, porque eu durante muitos anos fui muito insegura da minha maneira de ser e de estar. E tive a necessidade de me tornar muito mais extrovertida, que era para não me começarem a pôr de parte, porque quando eu andava nas férias desportivas lá em Abrantes no verão, íamos para as férias desportivas, que era com muitos miúdos, eu odiava aquilo porque os miúdos são maus, não é? E eu era a única preta mais uma vez, e então era muito difícil eu conseguir me relacionar, porque às vezes punham-me de lado e eu era mais com os monitores e assim, que eram pessoas mais velhas, porque muitos se calhar tipo, não estavam também habituados a pessoas pretas e faziam aquela separação logo à partida. E pronto, e foi mesmo muito difícil crescer ali, apesar dos amigos que eu tenho e que nós temos e que passámos agora ao fim de semana com eles, que são os mesmos quase desde sempre, nunca terem tipo um posto de parte por causa só da pele e não fazem sequer. Por acaso eu gosto muito disso no nosso grupo lá de coisa da Terrinha, que é o facto de tipo, somos todos iguais e nós sabemos que não somos todos iguais, mas não sentir que de alguma forma me tentaram rebaixar ou diminuir-me, e até podia ter acontecido, porque sempre foram pessoas com muito mais posses, não é? Podia haver aquela diferença de estatuto, mas não, sempre me aceitaram e sempre me fizeram sentir bem e sempre valorizaram. E ainda ontem um dos nossos amigos estava sempre: ai Tita, tu estás tão bonita, ai Tita, tu és tão linda. E então eu acho que foi isso que me tornou assim mais forte e sempre com a capacidade de querer também não me ir tão abaixo. Foi mesmo as amizades, e era muito isso que eu gostava de falar, que é tipo, às vezes as amizades, mesmo que não sejam dentro da comunidade africana, podem até resultar, e estimulou-me a não desistir e a não me sentir mal, apesar de tipo, tive esses momentos em que me senti mal, mas acho que eles ajudaram muito no meu crescimento e a não desvalorizar-me. E Abrantes, tencionas sair, ficar? Como é que é? Eu Estás a ficar mulherzinha? Eu gosto muito de Abrantes. Eu amo ir a casa, sempre a dizer isso. Ah, mas estás cá, em Lisboa? Sim, nós temos uma casa aqui em Lisboa. Eu trabalho isto tudo aqui em Lisboa, o Diogo também trabalha cá em Lisboa. Vivem juntos? Sim, somos Aonde? 3. Em Arroios. É? Aonde? Arroios. Arroios tens ali Uma comunidade muito diversa. de Sim. tudo. Sim, Mesmo. Tens brasileiros, indianos, paquistaneses, africanos. africanos não vejo assim muito. Africanos nem tanto, mas mais asiáticos. Exato. Temos muito, é uma comunidade muito Nós diversa. estamos ali na fronteira com a Alameda. Ah, ok. Mas não estão naquelas pensões, pois não? Não. Aquelas pensões. Já entrei numa delas, para já não estavam niveladas. Então imaginem qual é que é a confusão de entrar um dos quartos desnivelados e eu olhar para a pessoa. Era o meu primo que estava lá com a namorada. Depois eles tinham um alguidar debaixo da cama que utilizavam
para as necessidades, não queriam acordar Aí é de que manhã, mal. porque aquilo tudo é partilhado. Pois. A malta toda que vai lá é imigrante, que vem em condições precárias e estão a trabalhar em sítios precários. Sim. Infelizmente, por exemplo, por cima de nós, acho que há assim um caso desses. Não temos bem a certeza, mas. E se for preciso, vivem bem 7 ou 8 pessoas Pois, dentro. nós achamos que é isso. Nós achamos que é isso, infelizmente, nós não temos a certeza. Mas contacto aqui em Lisboa que tu tens com a comunidade africana, qual é que é? Nenhum, zero. Tirando a minha colega de trabalho, a enfermeira, Tu fazes o quê? eu tirei a licenciatura em Ciências Biomédicas Laboratoriais, Altamente. mas eu estou a fazer mestrado em Tecnologia de Segurança Alimentar. Mas eu trabalho numa clínica e tem lá uma enfermeira preta que é tipo, a minha melhor amiga lá da clínica. Mais velha? Sim. Tem quantos anos? Não sei. Nunca lhe perguntei. Mas deve ter 30, 40? no final dos 20, início dos 30, acho eu. Nunca perguntei. Sempre por baixo, Titina, sempre por baixo. Tem 15 anos. Não, aí chegar aos 30, não sei também a história de vida dela, né? Mas pronto. Eu estou a tentar fazer sempre aquelas estimativas, é que a partir dos 40 que se calhar vai dar uma perspectiva mais real da vida. Quando chegam aos 30 já começam... Eu acho... Porque as enfermeiras não têm grande... E tenho uma tia, mas já não é. As enfermeiras normalmente não têm uma grande vida amorosa por causa do trabalho, vida que possam dizer só coisas bonitas. Vão dar uma realidade sempre negativa, que também é bom, né? Mas não é assim muito favorável. Mas estavas a dizer, sim, ela tem quase os 30. Sim, eu acho que deve estar ali entre os finais dos 20 e o início dos 30. E eu gosto muito de falar com ela. O que é que já aprendeste com ela? Não sei, porque eu sou daquelas pessoas que eu adoro debater temas. Eu chego tipo ao pé das pessoas, olha, tu já viste isto aqui, não sei o quê, né? E então eu adoro debater porque é uma pessoa que é de igual para igual, não é? E, por exemplo, já sei coisas que ela já me ensinou, que nós vamos ser sempre diferentes perante os brancos. Eu acho sempre que não, é tudo tranquilo, eles vão aceitar, mas ela ensinou, nós vamos ser sempre diferentes, por isso digas tu o que disseres, a opinião que tu tiveres vai ser sempre diferente e eles vão sempre ver-te com outros olhos. E é verdade, e é muito verdade. Podes estar no melhor cargo de sempre, mas vão-te ver sempre com outros olhos. E aconteceu-me já na clínica, por exemplo. Pronto, eu respeito os auxiliares e tudo mais, mas como sou preta, chegarem, olha, vai-me buscar isto aqui. Auxiliar? Não, era um médico. É que disse a ti? Sim, vai-me buscar isto aqui. E ele diz a mesma coisa aos outros? Não. Pede-se, faz favor. Também. E tu não te manifestas? Na altura, eu fiquei a pensar assim, mas porquê é que ele estava a mandar? E eu não fiz o que ele disse porque eu assim, não vou buscar porque não é a minha função, não é? E depois fui falar com uma auxiliar e disse, olha, aquele médico estava a dizer que era para eu ir buscar não sei o quê, mas eu nem sei o que é. Ela, não, deixa estar que eu já vou tratar disso. E pronto, e também tive outra situação que foi, também mandaram-me buscar e depois eu cheguei ao pé da pessoa, olha, quem é que tu és? E a pessoa disse, não sei o quê, e eu assim, ok, mas não é a mim que tens que me pedir. Se queres pedir, vais pedir a não sei quantas. E de certeza depois já devem dizer ela era armada e etc. Não, porque imagina, eu não sei se trato por você ou por tu. Estou a tratar eu não ouvi por acaso, mas trata-me sempre por tu. Peço sempre às pessoas. Sei que porque... tenho idade já 10 anos, né? Mas é tu. Mas imagina, eu lá na clínica, eu sou das mais novas de lá da clínica. Ao início havia uma certa resistência em verem que, quando eu dizia alguma coisa ou fazerem aquilo que eu pedia, mas elas agora veem que eu consigo fazer o meu trabalho e também consigo estar ali tranquila a falar com elas, e como eu também trato muitas pessoas por igual, porque eu não gosto que me tratem de maneira diferente, elas têm esse cuidado, e eu também às vezes tento chamar a atenção, olha, não estou a gostar disso que tu estás a dizer, não faz sentido tu estás a dizer isso, porque, por exemplo, uma vez a minha irmã foi a Cabo Verde, trouxe-me uma bandelete e eu levei a bandelete para o trabalho, que era que aqueles, não sei, acho que se chamam campulanas, os padrões, pronto, de tecido típico africano, e
e levava uma camisola amarela torrada, que é uma cor que, pronto, fica muito bem. E depois começavam a dizer: ai, fica tão bem, vocês africanos ficam sempre tão bem com essas coisinhas que vocês usam. E eu depois fiquei a olhar para a pessoa, fiquei um bocado fula, porque é assim, acho que as pessoas não devem generalizar, primeiro, e depois não há necessidade de... Eu não chego ao pé de uma pessoa branca: ai, fica tão bem, isto é tão europeu. Tipo, em África existem 30 e tal países, acho eu, não sei ao certo. E tipo, não chega ao pé das pessoas, tipo, ai, isto é tão europeu, vocês são todos tão iguais, tão fofinhos, fica tão bem. Não. E eu aí tive que dizer, tipo, não precisas estar obrigada pelo elogio, mas não precisas estar a dizer isso como se fôssemos todos coitadinhos e todos iguais, porque existem diferenças, né? Podes dizer: ok, estás muito bonita, essa bandelete está muito bonita, mas não tens que estar a dizer que vocês em África são tão fofos, ficam tão bem quando usam essas coisas. Parece que somos ali exóticos, que estão ali para serem vistos, e que se usamos uma coisa diferente é motivo para comentarem. Não. Tipo, não de todo. Eu acredito que essa procura que tu estás a fazer, e pronto, fazes muito bem em seguir essa busca de identidade, para sentires ou para teres mais informação, terias que mesmo socializar. E quando digo socializar, não é só no nível de trabalho. Socializar mesmo está... Mas lá está, como tu, há muitas outras que já me vieram falar, que estão mesmo aqui em Lisboa, que têm cargos que lidam como maioritariamente caucasianos, e elas próprias dizem que aquele africano que elas gostam normalmente tem uma namorada, uma mulher branca. Pois. Não, elas não querem simplesmente um preto por ser preto. Porque por aí há não sei quantos aí dá com o pau. E normalmente existe, eu até já estive a falar isso num episódio anterior, existe uma classe social de namoros. Essa classe social de namoros é, imagina, na mesma área que tu, um preto. E essa área é predominada de brancos. Esse preto vai ter uma mulher branca. Pois. E a probabilidade também daquela mulher preta ter um homem branco é muito alta. Mas isso até não faz algum sentido no ponto de vista em que tu vais sempre dar-te com pessoas mais ou menos do teu extrato social, com interesses semelhantes. Mas lá está. E porque depois também há uma maioria, acaba sempre por ser mais propício. Eu peço desculpa se estou a ofender alguém. Eu só me pergunto. Não. Eu tive aqui também um convidado e ele disse exatamente isso. Ele foi buscar estatísticas. Ele é da contabilidade. Eu vi esse episódio, mas eu não concordei muito. Explica primeiro o que é que ele disse, o Jorge, e depois dá a tua opinião. Ele basicamente... Eu acho que eu falei dele lá em casa, não tenho certeza. Mas basicamente... Fala para o microfone, Titina. Basicamente ele estava a dizer que tipo... Mas é que eu não concordei, eu não consigo não dar a minha opinião. Não, estou a dizer, explica-lhe porque ele não sabe o que é que estás a falar. Sim, mas eu vou já dar não sei. Já queres dar a tua opinião antes de explicar o cenário? Pois é isso, eu não consigo, porque eu não consegui concordar muito. Não tens de concordar, mas explica só o cenário. Desculpa. Ao tempo. Então, basicamente, ele estava a dizer isso que tu estavas a dizer, que tipo, nós quando somos pretos e estamos inseridos na comunidade branca, que nós acabamos por tipo envolver muito com as pessoas brancas, e depois acho que ele dizia que tipo, depois que tornava-se muito difícil envolvermos com pretos, e depois era as preferências, e ele até tinha uma namorada branca e loira depois, de Cascais. sim, loira aquele básico, e depois basicamente ele estava a dizer que cada vez os brancos aceitavam-nos mais, e ele disse uma série de coisas, mas como eu não concordei com muita coisa. E como a prima da banda, quando vem da África, veste-se mal, e aqui as pretas são betas porque vestem-se a betinhas de Cascais. Mas eu não vou colocar aqui porque o vídeo tem uma música, e isso, como vai para o YouTube, tem direitos de autor, e eu não quero estar a ser reivindicado por causa da música. Claro. Mas é mais ou menos isso que ela está a dizer. Mas continua, desculpa. Pois, e eu não concordei, porque basicamente o que ele dava a entender é que, pronto, ele até teve sorte na vida e conseguiu, tipo, ele basicamente
Eu não gosto de dizer isto, mas era uma pessoa branca num corpo de preto e por isso, e isto é o que eu costumo dizer muitas vezes, é que as pessoas brancas aceitam porque eu visto muito parecida com elas, eu falo muito parecida com elas, não sentem qualquer tipo de ameaça da minha parte porque eu sou parecida, tipo, só na cor é que não sou parecida, mas só que eu acho que as pessoas brancas só me toleram até certo ponto, nunca me vão tolerar totalmente. E ele estava a generalizar muito o facto do preto, sim, é capaz de ser aceito, porque tipo, as pessoas os brancos cada vez aceitam mais os pretos. Não é isso. É tipo, se tu estiveres com eles e estiveres naquele ambiente que eles toleram, obviamente que vais ser aceito, mas tu nunca vais ser 100% aceito porque ainda há sempre aqueles resquícios de racismo, aquele racismo que como às vezes os avós, tipo, aquelas boquinhas, não é? Porque nunca vais ser, como às vezes, tipo... Eu tinha outros exemplos, mas só que sim, é sistémico, não é? Infelizmente. Sim, é aquele racismo sistémico. Estão com vergonha de dizer o que é que os avós de vez em quando... Não é os avós, é porque às vezes os amigos também dizem, tipo, mandam assim aquelas boquinhas, mesmo que sejam tipo... Que é de Kizomba? Não, tipo, mandam... Mas, não sei se divergiste um bocadinho do tema, mas porque é que discordaste do ponto de vista de... Porque é que é... errado ou não é correto pensar que seria expectável se uma pessoa preta convivesse com uma maioria africana, peço desculpa, convivesse com uma maioria de pessoas caucasianas, eu concordo nesse facto caucasiano. Nisso aí do parceiro. Do parceiro, tipo, eu aí não tenho, sinto que não tenho voto na matéria. Eu só desconcordei com ele no sentido em que ele Podes acha ter voto de matéria. Já estás com 25, acho que já estás grandinho, etc. Mas sentes-te atraída, mas lá está. Eu não sei. Estados Unidos, não, por favor. Okay. Vamos falar Portugal, Abrantes também, deixa muito a desejar, né? Mas pronto. Daquilo que vês nas redes sociais e dos pretos que vês, não os estereotipados, com tatuagens, locks e etc. Sentes-te atraída? Sim, tipo, imagina, quando eu vejo TikToks de pessoas pretas, acho tipo que são... mas calma aí, TikToks, não estou a falar aqueles pretos que metem não sei quantos litros de óleo e depois ficam a dançar com a Ali Johnson, a rebolar com a dominagem, não estou a falar desses. Estou a falar que eles têm uma página, têm um trabalho e são africanos. Eu se calhar não sou uma boa pessoa porque Ok, desculpa, continua. Estavas a dizer, não concordas porque... Eu só não concordo com ele dele achar que os brancos estão cada vez a aceitar-nos mais só porque a realidade dele é essa, porque a minha realidade é muito parecida com a dele, mas eu acho que não nos estão a aceitar mais, estão a tolerar mais porque nós somos mais parecidos com eles na maneira de ser, de estar e porque estamos a chegar tipo, aos mesmos patamares que eles. Mas não quer dizer que toda a gente... Porque depois ele estava a falar... e é isso que me irrita. Ele assim... mas eu também já vivi num bairro... que ele disse até o nome... num bairro que era maioritariamente pessoas pretas e classe social mais baixa. Não sei. E eu não Campo Lido. Sim, é tipo... E depois dão tipo exemplos esporádicos de... também isto... Sabes quando eu estou às vezes a generalizar e tu depois chamas-me a atenção? Tipo, mas isto aqui também aconteceu e foi só tipo uma vez, não perceber? Não quer dizer que seja a realidade de todos os pretos. E eu achei que ele estava a ter uma visão muito limitativa daquilo que a maior parte dos pretos vivem, não é? Porque a maior parte vivem, tipo, se calhar não são tantos os pretos que vivem assim como nós, em que têm se calhar a oportunidade para estudar e que têm bons empregos, etc. Mas a realidade é mais outra, é se calhar mais aqueles que são discriminados do que propriamente aqueles que não são discriminados, são mais aqueles que divergem a nível cultural portuguesa, europeia, do que aqueles que não divergem. Você é controverso? Sim. Todos os episódios eu sou controverso. Sim. Este episódio vou ser novamente controverso. Mas controverso só com os meus. Não, mas já tive também nas páginas de neonazis. Já tiraram um charro comigo, mas pronto. Gostas de ir lá não, vídeos meus já foram lá parar. Já lá foram parar. Okay. E houve uma semana que não me largavam da perna.
E já fui Mas suposto. isso é bom para os views. É bom para os juízes, mas já fui Mas abordado, é, já mas fui é, abordado isso pessoalmente é, também. Isso é que é pior. Isso é que é Exatamente. pior. Isso é que é pior. Isso é perigoso. Vou ser aqui um bocadinho controverso, posso? Sim, claro, força. Eu vejo as influencers aqui de Portugal, mulheres, exatamente igualzinho como vejo os jogadores de bola africanos aqui em Portugal. Só se relacionam com brancos. Pois. Toda influencer, mulher, obviamente influencer mulher, tem um namorado ou um marido branco. Sim. E todo jogador de bola Mas estamos tem. a falar de influencers e jogadores africanos, certo? Exato, tudo só africanos. Tanto podem criticar o homem africano, que anda só com mulheres brancas, mas também as influencers aqui em Portugal só andam com homens brancos. Sim. Na sua grande maioria, 99% andam com homens brancos. Sim. Mas agora a desculpa delas é que não estou inserida noutro meio, é porque os homens africanos não nos querem, etc, etc. Enquanto o homem preto só fica calado e vai se envolvendo lá com as mulheres brancas. Agora, se é autoestima ou não é autoestima, também podemos incumbir exatamente a mesma coisa nas mulheres, porque elas estão a dar exemplos às outras raparigas que, olha, o homem branco é que faz isso comigo, o homem branco é isto, aquilo, aquilo outro. Pois, se calhar é como a falta de representatividade que eu não via a falta de representatividade que eu via quando era pequena, tipo, como não via tantos pretos, achava que não, se calhar era porque eles não sabiam fazer isto ou aquilo, e no caso, como nós não vemos tantas influencers com pessoas pretas, é porque se calhar pode haver, tipo, aqui, isso inconscientemente pode aqui haver uma cena de dizer, se calhar, eles se calhar não são tão bons, não sei. E depois é estranho quando uma pequena minoria, que é as influencers, estão na sua grande maioria na relação interracial. O que quer dizer que as crianças que estão a crescer e a idolatrar aquela mulher preta que de vez em quando mete ali um afro para dizer que é preta, mete uma roupa ou algo assim de género para dizer que é preta, mas no entanto tem sempre ali um homem branco. O que quer dizer que isto vai suscitar a nova geração a dizer, olha, homem branco, nada contra, podem cada um relacionar-se com quem quiser. Mas uma coisa que eu aprendi também com esse podcast é que se tem pessoal confuso porque cada um está a puxar a brasa à sua sardinha e depois estamos no país que estamos, é o pessoal interracial. Filhos interraciais. Sabes que eu acho que... Tu estás confusa, mas tu não deixas de ser preta. Agora imagina o que é ser o resultado de um casal interracial. Pois. Em que estamos em Portugal, tens de ser português. Então, mas porquê é que eu tenho essa melanina e sou tratado de uma forma diferente? Resolve com os pretos aí, mas lembra-te que não és igual àqueles outros pretos. Pois. Estás a ver? Isso cria uma confusão interna, faz com que aquela pessoa não seja aceita em nenhum lado. Não és preto o suficiente, não és branco o suficiente. E ficas ali naquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Estás a ver? Sim. A tua confusão ainda consegues sempre ter uma pontuação que, olho para o espelho, sou preta. Pois, no fundo sou preta. Posso E se calhar posso ainda aprender os costumes de uma pessoa preta, não é? Leva tempo, com 25, Sim, eu sei que leva. Mas, tipo, se calhar daqui a 20 anos, se eu já não quiser relacionar-me, tipo, Quais com são os esta pratos realidade, guineenses que conheces? caldo de mancara. Qual é que foi o outro que nós fomos a um restaurante africano? Os meus pais já queriam fazer muito isso. Os nossos pais já queriam fazer muito isso e há uns anos atrás fomos a um lá a comer comida africana. Mas, não procures respostas. Tu é que tens de dizer, não é ele é que tem de dizer. Eu sei que há o caldo de mancara, agora não me lembro o outro que o Diogo comeu. Cafriela. Eu Não. já não me recordo. Mas há moamba, Moamba. cachupa. Nós temos o restaurante O Rei da Cachupa à frente da nossa casa. Olha. Eu gosto também muito. Não, é porque nós temos tentado, eu influencio-os também a irem para este mundo comigo, não é? Mas eu vou-te dizer uma coisa. Eu percebo que estás numa parte de fora e vês de uma forma assim muito bonita um mundo que é ser mundo africano e etc. Mas eu estando aqui neste mundo e tendo essa vertente que se calhar desenvolvi até um certo ponto que é necessária porque estou num país português e pronto, é o que é. Isso nem é mil maravilhas aqui também. Sim. A comunidade africana tem muita inveja, tem muito passa-perna, tem muita interesses omitidos, com uma falsa moralidade e uma falsa pertença de princípios. Há muita falsidade aqui. E quando digo falsidade é nesse meio, não estou a dizer todos os africanos, estou a dizer nesse meio de que dizem que são em prol dos africanos, mas não falam
do tráfico que acontece dentro dos bairros. Sim. Não falam da pedofilia que acontece dentro dos bairros. Não falam daquilo que nós próprios temos poder para poder mudar. Sim. Agora, racismo, o homem branco, sempre estará lá, sempre será uma questão. Mas agora, projetar sempre a dizer, ok, hoje estou com preguiça porque o homem branco oprimiu-me durante 400 anos e etc. Está bem, mas tu consegues te levantar. Vai escovar os dentes, vai lavar o rabo, vai fazer qualquer coisa que tu próprio tens poder de alterar. Tens que mudar dentro de... E o meu foco sempre foi esse, daí ter criado um grande boicote à volta do meu projeto. Porque eu foco mais naquilo que nós podemos mudar. Idiosincrasias que são comportamentos, particularidades de pessoas. Foquei-me no africano porque da forma como nós comportamos e daquilo que nós podemos melhorar. Agora, se vêm nem contradizer, argumentar ou apresentar argumentos em que a mulher pode melhorar, porque a mulher agora, esse conflito do feminismo veio afetar bastante a mente da mulher, porque ela viu realmente, ok, tenho os meus direitos, sem dúvida, devo melhorar os meus argumentos e o meu estilo de vida, sem dúvida. Só que não te esqueças que existe uma família. Não preciso, porque é essa conversa que já tive várias vezes. O homem foi sempre instruído a ter dinheiro para poder proporcionar, a providenciar a sua família. A mulher agora, com o feminismo e tudo mais, principalmente africana, o dinheiro para ela é não querer saber do marido, porque ela consegue sustentar-se a si própria. Sim. E essa mentalidade está a destruturar várias famílias. Porquê? Porque a mulher já tem várias posições, há vários locais de trabalho que ela pode ocupar e o homem já não ocupa. Porquê? Porque a mulher é a maior consumidora. Se estivermos a fazer uma balança de homens e mulheres, a mulher consome muito mais do que o homem. Por isso há maquilhagem, há unhas, há pedicura, essas coisas todas. E nós também consumimos muitas coisas que se calhar... cerveja? Sim, e por exemplo, os homens estatisticamente falando, por exemplo, jogam muito mais, no sentido em que há muito mais apostas e coisas do género, em termos de gastos com, por exemplo, a ver desportos e coisas do género, não será equilibrado? Ou achas que é muito desequilibrado? Eu não sei. Daquilo que vejo, noto que realmente, porque eu coloco-me sempre numa caixa à parte, porque eu não me revejo nisso, mas eu não sou a maioria. Não posso dizer, olha, o que eu faço é o que a maioria faz. Mas de tudo aquilo que eu vejo, realmente vejo muitos homens só placares e Sport TV, e eu não tenho interesse mínimo por isso. Mas os africanos é mais futilidades. Pois é isso, Diogo. Mais futilidades. Lá está. É mais do show-off. Exatamente, o prisma. É tipo uma casa de pedra, mas um BM à porta. Pois é isso. Estás a ver? Não deixa de ser consumidor. Estás a ver? Sim. Mas... É ter o iPhone, mas depois trabalhar num emprego assim que ganho mesmo mal. Exato. Mas é tipo, tens o iPhone para mostrar que tens algum coisa de estatuto. E eu por acaso ainda hoje tive essa discussão com o meu primo, que gerou ainda... irritou-me um bocadinho, porque ele estava a dizer que eu nunca posso me comparar com uma pessoa que vem do bairro. E eu disse a ele que nós todos temos uma luta. O facto de eu estar no bairro não quer dizer que só eu é que estou a passar problemas no bairro. Aquele que está fora do bairro não tem problemas. Porque quem está no bairro está a pagar 10 euros de renda. Sim. Quem não está no bairro vê-se às custas todos os meses para poder pagar as contas todas. E tem um custo cheio de dívidas. Mas isso ninguém fala. Pois. É porque a discriminação do bairro e a polícia, cada um tem a sua luta. Pois, mas é muito importante também as pessoas verem isso, que é, ok, nós temos problemas, a nível do racismo, mas não invalida que dentro das comunidades africanas haja problemas, e os brancos também têm que perceber isso, que depois dizem, isso irrita-me profundamente, quando dizem, mas os pretos também são racistas com eles mesmos. Tal como os brancos também têm problemas entre eles, não é? E é importante que as pessoas consigam dissociar os problemas uns dos outros. Mas... Consegues ver pretos, desculpa de interromper, has de ver pretos, e pronto, são muitos que são utilizados como exemplos, né? Matam-se por causa de uma disputa, depois dizem que é luta de gangues. É sempre assim. Imagina, uma discordância qualquer, matam-se um ao outro, na CMTV e na televisão é disputa de gangues. Mas tu não vais ver pretos a matarem-se uns aos outros por causa do clube, mas vais encontrar um branco a matar-se um com o outro por causa do clube. Sim. E agirem que nem selvagens por causa do clube. Mas tu não vais ver agora os pretos a fazerem isso. Pode ser outras coisas irracionais, mas podemos fazer aqui 2 pesos, 2 medidas. Tanto um lado como do outro é irracional por causa de uma coisa insignificante ou irrelevante. Sim. Depende também do prisma de cada um. Sim. Estás a ver?
Aquela conversa que eu já tive, por acaso, com um bacana que é ligeiramente racista, mas eu acho que é mesmo pela ignorância, é aquela coisa da caixinha, o jogo da caixinha, dos estereótipos da caixinha. Ok, tenho aqui uma caixa branca e uma caixa preta. Tu agora dizes uma coisa e colocas lá em cada caixa. Caatinga. A Caatinga é dos pretos. Mas os brancos sumam que nem... Mas lá está, com todo o respeito, né? Eu digo, ok, Caatinga vai para a caixa dos pretos, mas bafo. Quem é que tem mais bafo? Bafo, acredito também os pretos, não. Os brancos misturam tabaco, café, pastilha, cerveja, tudo no mesmo dia, depois fica com um hálito horroroso. Sem falar que se calhar tem problemas de estômago, também dá um bafo enorme. E os blacks normalmente não costumam ter isso. Mas pronto, isso são outras conversas. Isso tudo para dizer o quê? Que existem 2 pesos, 2 medidas. A generalização é sempre errada também, não é? A generalização é conforme as tuas vivências, daquilo que tu experienciaste, vai levar com que tu acredites, ok, isto aqui é assim. Porque, é a necessidade nossa de categorizar as coisas, não? por exemplo, tu podes dizer que, olha, aquele é o melhor hambúrguer que eu já comi. Estás a generalizar. Pois. Sim. Mas para ti foi o melhor hambúrguer que tu comeste. Agora, vais desconsiderar as tuas experiências em prol de as experiências de todas as pessoas da volta do globo. Se tu não conheces... Mas é diferente dizer que aquele é o melhor hambúrguer que eu já comi do que aquele é o melhor hambúrguer do mundo. Porque de uma forma estás a falar a uma experiência pessoal, de outra forma estás a dizer que não pode haver nada melhor, não? Porque eu acho que o problema é quando nós tentamos encaixar as pessoas todas em caixinhas, não é? Não sei, eu se calhar não tenho moral nenhuma para estar a falar disto, mas eu acho que se calhar o problema grande é que nós tentarmos categorizar as pessoas todas muito em caixinhas, tudo muito arrumadinho para ser fácil de compreender, quando a realidade é muito mais complexa e cada pessoa é uma pessoa, não é? Tens dois grupos. Tens um grupo de 20 pessoas e tens um grupo de 3 pessoas. Aquele grupo de 20 pessoas comporta-se de uma forma e outro grupo de 3 pessoas comporta-se de outra forma. Qual é que é a designação que tu vais dar? Vais dar que aqueles 20 comportam-se assim, porque são assim, e aqueles 3 comportam-se assim porque são assim, ou porque o ser humano tem a tendência por agir dessa forma? Tu vais pela maioria, minoria, ou simplesmente são 2 casos à parte? Não percebi a pergunta, peço desculpa. Tens 20 pessoas que quando bebem andam à porrada. E tens 3 pessoas que quando bebem não andam à porrada. Sim. Tu, o que é que vais tirar de conclusão nesse estudo? Que as pessoas quando bebem andam à porrada? Ou vais dizer que aquele caso 20 pessoas bebem andam à porrada e 3 pessoas quando bebem não andam à porrada? Pois, eu vou tirar a relação fácil que é... Estatisticamente vou dizer, há mais probabilidade das pessoas beberem e andarem à porrada. Sim. Vais desconsiderar os outros 3, não é? Exatamente. Porquê? Porque eu não posso dizer, ok, a probabilidade de eu fazer não sei o quê é irrelevante, simplesmente tenho que contar com aquilo tudo que aconteceu à volta do mundo. Acontece muita coisa à volta do mundo. A generalização é o teu raio, daquilo que tu viveste. Sim, é um mecanismo de autoproteção. E será sempre uma falácia. Pois, exato, sim. Será sempre uma falácia para alguém, mas é a tua realidade, ou aquilo que tu experienciaste. E é claro que pode haver um sensacionalismo ali à volta da conversa, do que se está a falar. Mas pronto, tocando aqui no tópico, eu acredito que tu precisas de contacto, mas tu não te vais identificar. Pois é, eu sei isso. Eu acho que no fundo sei isso. E se calhar foi por isso que... Imagina o que é. Tu acreditas que, ok, eu levanto, eu faço isso, eu já ultrapassei essa questão da adoção, e ultrapassei, salvo seja, né? Mas pronto, estou nessa situação, minha infância não foi assim tão boa, e etc. E depois isto para um meio em que eles vão estar sempre a dizer: tá bem, mas tu estás aí no meio de brancos. Pois. Tá bem, mas não te esqueças que nós fomos escravizados durante 400 anos. E tu queres tipo desenvolver, queres falar outra coisa, queres tipo ter estaleca de, olha, viste o que é que aconteceu, qual é a tua opinião formulada sobre isso, etc, etc. Esta plataforma foi também criada por causa disso. Estás a ver? Onde as pessoas podem falar abertamente sobre tópicos diferentes, discordar e cada um apertar a mão e ir o seu caminho. Sim. Só que infelizmente na comunidade africana temos que ter aquele monolith mentality, que é todos temos que pensar de igual forma e quem pensar é ou estás comigo ou estás contra mim. Pois é. Eu sinto isso, sabes aonde? Quando vou fazer tranças. Eu sinto-me às vezes muito mal quando vou fazer tranças, porque primeiro cabeleireiros afro não têm pessoas brancas a fazer. Agora eu andei a ir à Amadora a fazer. Babilónia. Sim, a penúltima vez.
mas eu ia a uma rapariga específica. Ok. Antigamente eu ia tipo a uma senhora que me fazia, ou na casa dela, ou ia lá à casa, assim. Mas quando eu vim para Lisboa, que não foi há muito tempo, tipo há 2 anos, vai fazer 2 anos, andei à procura e depois fui a cabeleireiros e senti-me completamente deslocada. Primeiro porque não sei falar crioulo. E fala-se muito crioulo, ou então com dialeto angolano, e tem muitas expressões que eu não percebo. Dialeto ou gíria? Ou gíria, pronto. Pô, dialeto, Que eles quimbundo. falam português. Exato. Sim. Os angolanos não até utilizam uma terminologia ou outra em quimbundo, mas não falam quimbundo. Isso é só mais nas músicas. Pronto, então, gíria. Gíria, tipo, sim. pronto, Mboa é da gíria, Muzúbia também é entre outras palavras também. É uma gíria muito engraçada, por acaso. Yeah. Mas depois, pronto, acontecia isso, eu não percebia muitas das vezes e depois eu tentava muitas vezes introduzir temas, a falar de coisas, viste, não sei o quê. Tipo, não vi, depois começavam a conversa para o lado para outra pessoa, porque não se relacionavam. E depois, pronto, eu acabei meio que por desistir e já me conformar que ok, não tenho assim tanto em comum, não sei muito bem o que dizer, falo um bocado sobre o meu cabelo e o facto de não saber tratar assim tão bem do meu cabelo e de andar sempre a tentar que me expliquem, mas sinto mesmo muita dificuldade em coisas, também relacionar-me. A enfermeira, eu gosto muito de falar com ela, porquê? Porque ela acho que também acaba por ter um bocadinho da minha realidade de conviver assim tanto com pessoas brancas, não é? Ela está com branco? Não está com ninguém, mas esteve com brancos. Pá, eu não há muito que eu possa dizer. Sinceramente, eu acho que estás num meio inserido que é caucasiano, é normal que vás te envolver com caucasiano, mas depois entra aqui esse conflito entre, mas eu sou africano, mas eu preciso, porque há vários intervenientes necessários para tu teres, porque 25 já, mas eu por acaso estive aqui recentemente, 2 anos atrás, no princípio do projeto, quando peguei sozinho o projeto, um rapaz que é de uma relação interracial, também o pai é guinense e a mãe é portuguesa. Pá, ele disse que aos 30, já está com 37 ou 38, quando estava com 32 ou 33, estava à procura da sua identidade. E ele vive no Porto. Aí no Porto ainda é mais difícil. Eu estudei no Porto. Exatamente. No Porto ainda há menos brancos, há menos pretos do que aqui. Existem aquelas convenções dos blacks vão e etc, mas não é a mesma intensidade que existe aqui em Lisboa. Estás a ver? Mas é interessante e é muito pertinente, tu estás à procura, só que, pronto, não te sei mesmo. Pois é. Não te vais identificar. Não te vais identificar. E para identificar, eu acredito que vai ser preciso alguém que tu socializares. Vai ser complicado, meu. Vai ser complicado. Não, mas isso tipo também. Diz. Não sei, eu ia só perguntar se e não é mais cultural até do que neste caso, porque pronto, tu viveste sempre inserida numa cultura predominantemente caucasiana, se não adotaste essa cultura, se calhar não é correta a palavra adotar, mas se não agora, se essa não passou a ser um bocado mais a tua cultura e depois está a fazer É a minha transição. cultura porque não passou a ser, Pois, exato. porque sempre passou, foi isso, passou né? sempre foi assim, exato. O problema é tipo um branco aceitar-me tipo como preta e como é que eu ia te explicar isso? Tipo, imagina Perceber que não- nunca vais conseguir, que vais sempre sentir. vou ter sempre o fator cor e Pois, que exato. isso não pode influenciar, porque o problema é que as pessoas não conseguem perceber que o fator cor não influencia em nada, né? Se eu tivesse ainda uma cultura tipo enraizada africana em mim, eu entendia que houvesse assim muita divergência, mas não tendo uma cultura totalmente europeia, não consigo perceber porque é que tipo os brancos não têm alguma dificuldade em aceitar. Esquece os brancos agora. Porque pronto, Sim. já tens Mas muita mesmo- cultura. mas já se tens eu for- muita cultura dos brancos, já Sim, socializaste mas com eles. imagina, se eu for para os pretos também existe alguma resistência. E depois há ainda outra coisa, que é os pretos têm. Eu não gosto disso. Abordam muitos pretos na rua, Então, mas ai, como é que a palavra se diz? É muito assédio. Ontem eu passei por uma situação dessas. Eu sinto, foi muito desagradável. Que era o Conta. tal, tipo, mandarem bem bocas ordinárias. aonde? Foi ao pé do Time Out Market. Pretos? Sim. Estavas sozinha? Não, estava com uns amigos. Brancos? Sim.
Yeah. Foi muito estranho. Mas por estares com brancos ou... Não, eu estava de saia, não é? E não sei, mas foi só estranho, foi muito desconfortável. Isso também pode acontecer com brancos, não é? Sim, mas Imagina, lá está. Isso, agora, na generalização é normal que isso aconteça, mas agora, falando aqui na especificidade dessa situação, não vai agregar absolutamente nada à ideia que ela já tem sobre os africanos. Estás a ver? Como assim? É por causa disso. pois é isso, é tipo, como eu já não tenho muita convivência com pretos, e depois a ver este tipo de abordagens... Ainda te quer sim. misticismo, ok. Pá, olha, o que eu posso dizer é que nesta plataforma estás bem entregue, mas é preciso muita fortitude mental por causa das coisas que eu publico, porque eu publico mesmo de propósito para provocar as pessoas e para ver qual é que é a intenção das pessoas na página, se é só chegarem lá, estarem na concordância, ou, por exemplo, eu faço perguntas de tabus, questões tabus, mães solteiras e etc. Pá, isso... Daí uma, assim, só para ver. Deixa ver a mais... Olha, uma delas foi tipo isso que eu já publiquei há muito tempo, a dizer que falam muitos futebolistas que têm mulheres brancas, mas depois as influencers pretas, ninguém fala que elas vão buscar só homens brancos. Sim. Isso... Mas imagina... Eu dei um exemplo. O mais fodido é que eu ainda pus a foto de uma influencer lá. É mesmo ali no coisa. Mas imagina, tipo, eu sei que estavas a dizer que os Estados Unidos não são um bom exemplo, mas eu acho que houve aí uma altura que parecia que era moda estarem com pretos. Mas pronto, é os artistas pretos estarem com brancas. Estatuto social. Quando é que o teu episódio vai sair? Vai sair daqui a 2 semanas, possivelmente. Acho eu. Da gravação que estamos a fazer, né? Mas pronto. Eu vou fazer um documentário. Já há muito que estava à espera. Porque eu sempre fui crítico de relações interraciais e etc. Sim, porque eu não concordo muito. O que é que eu costumo dizer? Não concordas porquê? Cada um é livre de fazer aquilo que quiser, mas, no entanto, a cultura de cada um vai acabar por sempre impactar. E quando existe ali aquele incremento em que, ok, mas estás em Portugal e eu sei pouco da tua cultura porque eu sou homem branco ou sou mulher branca, aquela criança está predestinada à confusão psicológica e interna. Por isso tem que existir um maior esforço por parte daquele homem ou mulher branca para que aquela criança cresça com uma cultura africana e que faça um equilíbrio com a portuguesa. Porque ela, portuguesa, vai ter. Está em Portugal. A história de Portugal que vai ter. Claro. E a representação que vai ter dos pretos é na CMTV. Estás a ver? Sim. E isso não vai ser das melhores coisas que pode acontecer a alguém que está a crescer. Isso é das coisas que eu me apercebi mais agora com a Titina, era aquilo que eu estava a explicar há bocado e que nós falámos imenso, é a falta de figuras que a comunidade africana tem para olhar para... Não tem. Para aspiracionais. Exatamente. Eu perguntei num salão, num barbeiro, e fiz essa pergunta. Ninguém soube me dar. É verdade. Eu disse, tirando atletas, tirando cantores de kizomba e essas coisas todas, diz-me uma representação africana que as pessoas podem olhar e admirar a dizer, pá, este gajo está a seguir o seu caminho, está a fazer isto, está a fazer aquilo, em prol da comunidade e tudo mais. Não, vão-te falar de artistas, vão-te falar de atletas. E o que é impressionante é que peço desculpa, ia dizer vocês. Vocês africanos têm uma história espetacular, desde aqueles impérios de Mali onde faziam Mansa Musa, tipo, é espetacular. É pena não se, é isso que eu também há bocado queria dizer, é pena não se falar. Não, falam-se, mas falam sempre. Mas por exemplo no nosso ensino sim, não, nunca. Não. E uma coisa eu posso dizer, mas de uma certa forma faz algum sentido que não se fale, porque a maioria portuguesa, né? Mas acho que se calhar devia-se dar um bocadinho, nem que fosse de atenção, porque apesar da comunidade africana ser uma minoria, ainda é uma minoria se calhar relativamente expressiva, que merecia que se calhar também fosse ensinado um bocado disso, porque não deixam de ser figuras aspiracionais, e mostrar que a comunidade africana é igualmente capaz como a comunidade europeia não é? Mas lá está, é o que estávamos agora a dizer. Não consigo encontrar ninguém que possa te referenciar, porque influencers, para mim, acho que é um desserviço que elas fazem, porque é tudo à base de marcas. Eu tive aqui, era para ter aqui uma rapariga, que por acaso até foi um restaurante engraçado, na Amadora, acho eu, que é moçambicano, e apareceu-me no TikTok, fiz-lhe o convite. Ela já me disse que tinha um podcast, que gostava disso, que era africana, com mistura
da América Latina e tudo mais. E depois, tipo, ela foi ver o episódio, viu uma ou outra coisa, porque eu não passo a vida a falar de racismo. A mim, acho que há outras coisas mais relevantes para falar do que racismo. E há plataformas a dar com o pau de africanos a falar sobre racismo. E basicamente ela disse, olha, estive a ver e há certas coisas que tu falas sobre género e racismo, não me sinto confortável, desculpa, mas vou ter que recusar. Já me tinha enviado já o podcast dela, o que é que ela fazia, e é influencer também. Uhum. Estás a ver? Pois. Muitas dessas influencers estão a fazer um desserviço à comunidade africana, mas estão a fazer publicidade sobre a mulher africana. O que quer dizer que, por uma marca, por um patrocínio, elas cagam-nos na tola de vocês que estão-lhes a seguir. Sim, eu reparo muito nisso. Eu reparo. Todos nós temos que pagar as nossas contas, sem dúvida, mas não venham cobrar do homem daquilo que a própria mulher não está a proporcionar. Porque a mulher em si são poucas que estão nesse meio, que têm visibilidade e estão a fazer alguma coisa para essas mulheres. Que estão aqui em baixo, no trabalho mediano e etc. Sim, às vezes não é só falar de racismo em si, tipo, falar que isso às vezes até torna-se bastante assoberbador. Tipo, estarem sempre a falar. A tua geração, que eu já percebi que eu tenho uma irmã ligeiramente mais nova do que tu, tem 22 anos, 23 anos, a vossa geração não quer... Eu vou falar diretamente para a câmara. Esta geração não quer falar de racismo da forma que nos últimos 30, 50 anos tem se falado. Querem falar de uma forma produtiva. O que é que podemos fazer para avançar? Sim, não é dizer o que é que aconteceu na história. É fazer história com aquilo que nós temos como material. Ok? Pois é, muito isso. Eu acho que é mesmo muito eu digo isso porque no início... Desculpa estar a interromper, já te passo a palavra. Eu digo isso porquê? Porque inicialmente quando eu entrei, eu queria falar com essas pessoas. Queria não sei das quantas e tal, mas depois comecei a ver. Só algumas pessoas é que podem falar. Não, só podemos falar sobre alguns assuntos. Não, certas pessoas têm que se falar de uma forma diferente. Então, mas isso é o quê, meu? Pois. É em prol de todos ou é em prol de 20 pessoas? Pois. Desculpa. Eu não gosto de estar sempre a falar de racismo porque acho que não, principalmente se for com pessoas brancas, elas desligam se nós estivermos sempre a falar de racismo, mas se nós formos a enaltecer coisas que efetivamente podem vir mudando, ou tipo falar de pessoas que estão a fazer agora no momento alguma coisa que contribua para os pretos e que dê significado e importância aos pretos, eu acho que isso é muito mais benéfico do que propriamente estar sempre a falar. Aconteceu isto e foi mais um que morreu por causa do racismo. Tipo, devemos falar disso, mas só que há outras maneiras de falar sobre isso. E, sei lá, eu acho que eu, se calhar para algumas pessoas, posso ser boa influência no sentido de que, ok, sou preta, passei por estas dificuldades todas, mas consegui chegar aqui e conseguir obter isto. Tu também podes conseguir chegar de alguma forma e pelos teus meios a alguma coisa e contribuir para seres exemplo para pretas, miúdas pretas mais novas. Ou o facto, um outro exemplo, por exemplo, o cabelo, que foi também um dos meus grandes problemas quando era mais nova, que diziam, ficas melhor que só com tranças, e eu ainda vivo contra muito por causa de só usar tranças. Se começarem a aparecer pessoas a dizer, pretas, a usarem o cabelo ao natural, que contra mim falo, não é? De mostrarem a beleza que é de ter o cabelo ao natural, se calhar miúdas mais novas não vão estar a pedir para desfrisar o cabelo e estragá-lo completamente, não vão estar a pedir sempre para fazer tranças que também de certa forma danifica o cabelo, vão começar a aceitar mais, e acho que é muito isso que também se calhar precisamos, é de tipo, faz um serviço público, já que tens uma plataforma tão grande, faz um serviço público e mostra que nós pretos somos mais do que a cor, porque se nós estamos sempre a falar só da cor, parece que só não existimos para além da cor. Mostra que nós também somos pessoas inteligentes e conseguimos exercer cargos bons e chegar a cargos tão bons como ter conversas inteligentes. Ter conversas inteligentes, falar sobre assuntos da atualidade. Diversificados, por exemplo, os diretos. Não sei se tiveste contacto ou não, a maior parte dos diretos é um tópico só para uma conversa de 2 horas. Ok, hoje vamos falar sobre... E depois são sempre os 5 mesmos tópicos. Colorismo, racismo, empreendedorismo, casais interraciais e o outro agora está-me a escapar.
é um dos tópicos sempre brasados. Depois pegam nisso e ficam a esticar durante 1 hora só a falar daquela merda. Pois, eu não gosto nada disso. E não há aquela flexibilidade mental de articular outros casos. Olha, fala-me da tua experiência, olha, fala sobre aquilo, qual é a tua opinião sobre isto. Desculpa, Diogo, diz. Eu acho que uma coisa que eu, por exemplo, acho que falta... Pronto, eu não sei se tem autoridade para falar disto, atenção, eu espero que ninguém fique ofendido do que eu vou falar. Mas eu, pronto, é uma coisa que eu acho que, por exemplo, quando ouço muito estas conversas e quando nós até falamos, é que metem a comunidade africana toda na mesma caixa, por exemplo. Quando há uma diversidade muito grande dentro do continente africano e uma história muito rica e tão diversa. Eu acho que isso também é uma coisa que é, tipo... Também é importante falar, porque não, mesmo dentro da comunidade africana, perceber a diversidade toda que existe, que faz a comunidade mais rica. Porque Sim. É muito diferente uma pessoa de Cabo Verde, uma pessoa da Etiópia, do Norte da África, subsaariana. Eu percebo, mas lá está. Depois tens aquela questão de Portugal, estás a ver? Onde nós estamos a viver e os palopes. Exato. Tipo, apesar das... Eu vou fazer o exemplo. Tens essa linha que depois é convergida numa, que é os palopes. Tens Cabo Verde, Moçambique, Guiné, Angola, São Tomé, etc. Que apesar de cada um estar na sua linha, vai acabar por se unir. Sim. Porque Portugal, palopes. Sim, e porque isto ainda é muito sistémico. Não? Os europeus generalizaram só para facilitar-lhes o trabalho. Para facilitar o trabalho, daí existir milhentas Guinés, não é? Exato, porque é tudo igual. Já me vieram com aquela conversa do por exemplo, eu só convidar palopes. Isso é idiosincrasia africana. Pois. A África tem vários países, lá está. Sim. Mas agora, a afinidade que eu tenho com Palop é muito superior com um outro país africano. Estás a ver? Pá, alguém de Senegal e etc. Se bem que Senegal é bem provável. Já estive aqui, mas é sempre mistura com algum Palop. Pois. Eu queria só acrescentar, se ainda der tempo. Dá-lhe. Era o facto de, tipo, eu acho que seria muito mais útil se calhar se falassem, tipo, sobre músicas africanas, tipo, começar agora, tipo, começa-se a ouvir mais Burna Boy, mas que é nigeriano no caso, né? Mas começar a inserir aos poucos na cultura portuguesa, isso assim, tipo, artistas que as pessoas vão ouvindo inicialmente. Achas estranho com o Toy, com o Emanuel. Acho que quem é o Burna Boy à frente do Toy, meu? Estás a brincar? Vomitar e escorregar no próprio vómito. Estás a brincar comigo? Okay? Só o Toy é capaz de fazer isso, meu. O Emanuel, então, pelo amor de Deus. Tony Carreira, Burna Boy. Opa, Titina, foda-se, pelo amor de Deus, pá. Não queiras, Portugal nunca vai. O quê? Mete o Burna Boy ali nas tardes. Mas já passa Burna Boy nas rádios. Mete ali naquela carrinha, não sei qual é o nome daquela carrinha, aquela carrinha da SIC ou da TVI. Mete lá o Burna Boy, vais ver quantas pessoas é que lá vão. Ninguém vai. Mas ele veio ao Small Summer Fest. Quatro adolescentes. De resto a velhada toda. Onde é que vai estar? Mas já passa a rema com a Selena, mas pronto. Calm down. Sim, ok, é mistura, mas inicialmente passava só a dele e depois agora quando ele passava underground, mas depois teve a visibilidade com a Celina, por isso é que eles fazem essas participações, por isso essa vertente do racismo e visibilidade. Por exemplo, há um artista, há um rapper que eu já tinha convidado já na altura da quarentena e ele, pronto, é um rapper cabo-verdiano, underground e fala as coisas que fala. Eu quando convido aqui as pessoas não é para falar de música, quero saber a história das pessoas, as experiências e qual é que é a opinião e ideologias que ela tem sobre diversos temas que eu posso levantar aqui. E o bacano disse, eu estou para lançar uma mixtape, depois passo aí, para fazer publicidade da minha mixtape. Ok. Depois fiz um segundo convite que era o final. Disse, então, como é que é? Já lançaste, não lançaste? Ainda não, e etc. A coisa de uma semana atrás, vi que ele participou num podcast que tem quase o mesmo registro que o meu, mas são 2 brancos. Ok. E esse podcast já teve não sei quantos convidados, de alta, não posso dizer alta cilindrada, né? Mas pronto, com algum destaque, e já foram parar em outros programas que têm maior visibilidade, mas são 2 tugas. Okay. Os próprios e são aqueles tugas, não tugas como tu, Diogo, tugas que estão de passagem no bairro, comprar uma ganza, parar uma beca com os pretos, falar com os pretos sobre não sei o que, etc. Já falam assim, estás a ver? E já têm tipo esse toquezinho, estás a ver? Logo tem já uma visibilidade enorme e das pessoas que eu convidei ignoraram, mas foram lá parar. E depois vão para aquelas plataformas, acho pertinente e não pertinente, mas pronto, cabe a cada um, falar sobre racismo. E depois os comentários deploráveis.
É sempre os coitadinhos, estão sempre a chorar, É e etc, 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 etc. Mas depois, quando tem uma plataforma de um africano com ideais africanos e tem uma opinião formulada sobre algo e dá a plataforma a outros africanos para falarem, já não. Porque ele fala mal das mulheres. Não, porque ele faz isto, critica os africanos e diz... Então continuem a ir lá às plataformas chorar, nas plataformas dos brancos, nas tardes da Júlia, ali a chorar para ter visibilidade, e não dê destaque, mas depois nas redes sociais são todos SJW, que é Social Justice Warrior. São em prol da comunidade africana e que são africanos 100%, mas depois é o que é. Mas desculpa, estás a dizer? E já agora, não sei se isto aqui lançar só assim um tópico, Lança. que é uma pergunta para ti. Lança-se, Então o que é que tu achas desta relação temos aqui desta relação que eu e a Titina temos, que ela considera a minha irmã e eu o irmão dela e o irmão dela? O que é que tu achas? Já que tu tens essa opinião de casais interraciais, não é que nós somos um casal? Mas... Sim, mas lá está, isso é que me fez aqui uma pequena confusão, porque vocês cresceram juntos, dá logo aquela, mas lá está, cada um também sabe da forma como tem as coisas formatadas na sua mente. Mas o facto de terem crescido juntos, eu pensei, se calhar são namorados, se calhar criaram ali, normalmente é normal isso, quero estar com ela e etc. Mas o facto de serem irmãos é uma beca bizarro. Sem dúvida, é ligeiramente bizarro, né? Mas ganha-se afinidade, não sei qual é a vossa história, claro que vocês não têm que contar a vossa história toda aqui, mas é bizarro, mas é engraçado e bonito ao mesmo tempo. Até parece aqueles filmes montados da Hollywood ou da Netflix que fazem, que torna-se viral. É uma coisa engraçada, mas diz. Não, era só saber isso. Porque eu gostava de saber a tua opinião e perceber o porquê de tu... Não sei, acho que há bocado passámos nesse tópico, mas não tocámos nele, a sério. O porquê de tu não sei se é não apreciares ou... Apologista. Não sei se apologista, exato, de relações interraciais. É como eu cheguei a responder. Chegaste? por causa da cultura. Cultura. Por causa da cultura, tens razão. Peço desculpa. Então. Cultura, aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser trabalhado. E para a maior parte dos preguiçosos mais vale a pena não se entrarem nessas aventuras, porque depois há consequências graves. Isso é a mesma coisa que, imagina, vais entrar numa relação com uma mulher com 3 filhos. Eu não sou ninguém para dizer que não o faças, mas vou dizer, são 3 filhos, 2 pais diferentes. Pois. E vou colocar os prós e os contras. E depois fazes o teu balanceamento se os contras são superiores aos prós. E se é favorável para ti ou não. Mas não sou ninguém para te impedir do teu grande amor. Sim. Cada um é livre de fazer aquilo que quiser. Mas isso aí é tipo, imagina, és contra quando têm 2 culturas vincadas diferentes? O problema é que olha, o nome do documentário é A Origem dos Casais Interraciais, que eu vou fazer. E vou procurar a forma como se formam os casais interraciais, os padrões, as classes sociais que eles se formam. E a maior parte das vezes, quando eu vi os casais, o homem tem sempre algum estatuto. A mulher escolhe um homem com estatuto. A mulher branca escolhe um homem com estatuto. E agora, ao contrário, já não existe. Tu não encontras uma mulher branca a ir buscar um preto com estatuto. Nunca encontras. Um homem sem estatuto, peço desculpa. Não sei se disse bem. Não. Uma mulher branca com estatuto e buscar um homem sem estatuto. Sim. Mas ao contrário, já encontras. Ok. Encontras um homem com estatuto e ir buscar uma mulher preta sem estatuto. Mais prático. Uma mulher branca com dinheiro não vai buscar um homem pobre preto. Sim. Já um homem rico, branco, preto, vai buscar sempre uma mulher branca pobre. Sim, ok. Sim. Mais nesse sentido. E pronto, isso do pobre e coisa tem muito se lhe diga. Mas a nível de estatuto social diz. Pois, e de estatuto para estatuto, se calhar, não achas que haja muito essa... Sim. Faz parte do meio onde estão inseridos, mas eu acredito que existem intervenientes que influenciam essas relações. Caso contrário, não acredito que sejam reais ou tenham alguma essência verdadeira. Estás a ver? Porque eu costumo dizer que quem está no bairro, aquelas relações interraciais, dou o benefício da dúvida. Que realmente, realmente posso... Não há ali o dinheiro no meio, nem nada disso. E quase, não é? Quase que aquele preto, branco do bairro é considerado um preto, porque é pobre e etc. E está mais ou menos encostado já ao é marginalizado já pela sociedade. Exatamente. Logo estão quase que de pé de igualdade, pode-se considerar ok.
é uma relação de igual e é mesmo o amor que os une. Sim. Agora, o gajo joga bola, ela é influencer, é que é tipo, abres o Insta e eles fazem parte de uma minoria. O Paulo Pogba, aquele jogador que era do do Manchester, que agora está no Juventus. Acho que sabes. Que ele é tipo preto, muçulmano. Sim. E depois a gaja é loira, de olhos... Há muitos casos. E ela depois converteu-se ao islamismo. Lá está. Tem que haver... mas os exemplos é sempre esse. São sempre tipo jogadores, rappers, isso assim, bem famosos e depois gajas loiras, aquele padrãozinho ao branco. E procurar exemplos em que funcione. Quais? Não sei. Lá está. Funcionam. E sabes como é que funcionam? Eu disse por acaso num episódio do Jorge. Os casais só funcionam quando é tipo o homem preto e a mulher branca, quando o homem cede a cultura dele e pega na cultura da mulher e diz, olha, que se foda os africanos, que se foda o que é que os africanos fazem, e tu sim, vou-te dar tipo, a minha undivided attention. E depois até disseste que depois... E depois há ali o conflito das famílias. Exatamente. Em que o homem deixa de querer saber da família porque já não se vai identificar e porque a família da gaja, como é branca, também não se identifica. Tipo, marginaliza completamente a família. Agora, se o homem não tem família, mais fácil é para aquela relação se ingrar. Porque se não tem aqueles intervenientes do tio, da mãe, do avô, do pai, mandar a bitites ou dizer algo assim no género, é mais fácil para aquele homem estar naquela relação. Porque não tem nada que lhe impeça. E a probabilidade dele unir-se àquela família é imensa porque ele não tem família. Logo, aquela família é a família dele. É bom e mau. Eu só estou a pensar porque nós estamos a falar muito de influencers e pessoas com bastante destaque na sociedade e que, por isso, são pessoas que têm sempre uma agenda muito mais preenchida e algo mais exigente. Essas relações são, por natureza, muitas vezes disfuncionais. Será que se fôssemos pegar em pessoas do bairro? Não, mas reais, pessoas tipo, reais como normais. nós, normais. Será que isso não existe? Não, existir existe, mas eu não vou estar a dizer, ok... São mais difíceis de encontrar, sem dúvida. Exato. É muito mais fácil reportar... Exato, depois influencers, e até porque isso até é bastante importante porque é o que as pessoas olham, não é? Sim. É as referências. Não, mas mesmo assim o facto, eles, como eu disse, eles representam uma minoria, porque a maioria dos casais ainda continuam a ser preto com preto. Sim. Só que o que tem destaque, o que tem visibilidade nas redes sociais, na televisão, são os casais interraciais. Uma publicidade vão meter um casal interracial e não um casal de dois pretos. Sim. Estás a ver? Logo, primeiro vamos falar de casais interraciais antes sequer de falar de pretos. Estás a ver? Pois. É a injeção de informação que as pessoas começam a dizer, ok, então o que eu devo fazer é isto. Isto aqui é normal. Sem dúvida que é normal. Mas quais são as consequências dessa normalidade? Sim, pois. Eu acho que... Não, pronto, isto é falar de casais de culturas diferentes também, não é? De certa forma. Neste caso há o EDA de ser educação. De haver, Educação é suficiente já para quebrar uma relação. Imagina que um foi educado de uma forma conservadora e outro de uma forma liberal. Eu acho que logo aí já cria-se um conflito entre casal. Isso não é imagina, não é estar-se a pôr logo uma barreira ao início porque por exemplo, é uma questão de as pessoas existirem e respeitarem as coisas um do outro, ou não? Mas o que ele está e tomarem interesse sobre os pontos de vista um do outro. Sim, mas o que eu acho que eu não concordo a 100%, mas entendo aquilo que estás a dizer. Mas o que eu acho que ele tenta dizer é que, imagina, há sempre uma perda quando há casais interraciais, há sempre uma perda de uma das partes, porque vai sempre marginalizar-se alguma coisa que pertence a uma dos lados da cultura. Porque tu não consegues educar uma criança interracial a ter as duas culturas. Sim. A não ser que tipo, seja um caso como o meu, em que tipo, eu fico com um branco português e que como a minha cultura já é branca e não vai haver tipo perdas. Mas no caso em que
são duas culturas completamente diferentes, vai sempre haver alguma perda. E eu acho que é aí, nesses casos em que ele é contra. E depois a cena dos influencers é simplesmente tipo, como tem um ponto de vista, como são pessoas muito mais expostas, aquilo que eles mostram as pessoas seguem involuntariamente. Mesmo voluntário ou involuntariamente, não sei se estou a responder à tua pergunta, mas as pessoas seguem. Sim, claro, são role models, não é? Sim, e eu acho que é muito por aí que tu és contra, não é? Porque vai sempre haver perdas e quem acaba mesmo por ter perdas é a parte afro, porque está primeiro num ambiente que não é culturalmente o dela, e porque depois sujeita simplesmente para ser aceito. Querias que eu respondesse, mas acho que é mais, ela contemplou mais ou menos a minha resposta. Não é exatamente a mesma forma, mas contemplou mais ou menos. Porque, lá está, volto a fazer o exemplo. Eu não sou ninguém para impedir alguém, um jovem de 30 anos, para envolver-se com uma mulher com 40 anos e 3 filhos. Mas o que é que vai ressaltar a cabeça daquele rapaz? Vai dizer, não, o meu amor por ela... Essas fantasias acabam normalmente em suicídio por parte do homem. Porque o homem, por entregar-se ao amor e não refletir... Esse é o próximo episódio. Não refletir sobre as consequências e as reações de uma ação, acaba por depois, mais à frente, infligir muito no psíquico dele. A identidade dele. O que é que ele quer para ele no futuro. Estás a ver? Porque imagina, ok, vou abraçar esta mulher com filho, eu amo essa mulher. Sem dúvida corre tudo bem. Desculpem. Sem dúvida corre muito bem e avança realmente na relação. Mas depois tens as crianças a dizer, tu não és o meu pai. Pois. Se tivesse 30 segundos para dizer algo ao mundo, o que é que dirias? Eduquem-se. Só? Sim, educação é arma para conseguirmos chegar a qualquer parte. E tu, Diogo? Eu só peço que as pessoas sejam empáticas umas com as outras e que olhem para a pessoa como sendo uma pessoa e não como não partam com preconceitos. Só isso. Somos todos diferentes. Muito obrigado aos dois. Se tiveram um momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes, intelectuais, estão corretos. Por outro lado, acharam-nos burros e ignorantes e sem qualquer tipo de noção, estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.